Tá dando ibope, tá dando ibope. 60% na frente. Tá dando ibope, tá dando ibope. No coração da gente. Tá dando ibope, tá dando ibope. 60% na frente. Tá dando ibope, tá dando ibope. No coração da gente. E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin. Na verdade, hoje eu nem preciso me apresentar, porque quem vai ver esse vídeo já me conhece, né? Não vai ter ninguém de fora chegando. Mas enfim, pessoal, hoje estamos aqui, nós, para comemorar o fato de o canal ter atingido 1000 inscritos. Que aconteceu, na verdade, há alguns dias, só que eu acabei não postando nada, porque eu ia fazer uma live, só que eu desisti de fazer a live e tinha um videozinho, uma montagem que eu estava preparando, mas aí eu achei que fazia mais sentido deixar pro vídeo de 1 ano de canal, né? Então já dando um spoiler aqui, quando o canal completar 1 ano vai ter um videozinho bem legal aí falando um pouco sobre a trajetória, enfim, deixa quieto por enquanto. Mas o que importa é que hoje a gente está aqui então para celebrar essa data super importante, que é a de o canal ter chego a 1000 inscritos, finalmente. Dizer finalmente é até meio estranho, né? Porque na verdade não demorou, né? Quando a gente fala finalmente, a gente geralmente está implícito na frase que demorou, né, para acontecer. Mas no caso do canal realmente não demorou, e isso é uma coisa muito interessante mesmo. Né, há menos de um ano atrás, eu comecei o canal por insistência do Marcelo, que eu conheci pelo Instagram. Enfim, Marcelo já aparece aqui tanto quanto eu, né? Vocês sabem quem é, do Resenha Forense. Caso alguém não saiba, vá lá se inscrever. E a gente se conheceu pelo Instagram, ele me chamou para participar do canal dele, né, fazendo as lives do Jordan Peterson, e já no comecinho ali ele colocou a ideia na minha cabeça de que era para eu criar um canal e ficou insistindo, enchendo o saco do jeito que ele é, né, vocês conhecem bem. E, bom, acabei criando, né, cá estou eu quase 1 ano depois gravando esse vídeo. Nossa, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. O que eu tô falando acaba até soando um pouco como se fosse um vídeo de 1 ano de canal, mas enfim, não é. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia um vídeo falando bastante sobre isso no dia em que completasse 1000 inscritos ou no dia em que fizesse 1 ano de canal. Mas de toda forma, vamos falar disso aqui. Aconteceu muita coisa nesse tempo, né? Tipo, muita coisa mesmo, né? Desde que eu tinha 0 inscritos até eu pegar 1000 inscritos, foi muita coisa que aconteceu. E tudo isso porque o Marcelo ficou enchendo o saco lá atrás, sabe? E isso me ensinou muita coisa indiretamente, né? A gente às vezes tem de pegar, colocar a mão na massa e fazer, né? Não ficar pensando muito. E ele me ajudou a pensar, me ajudou a ter ideia, né, do que fazer. E falou pra eu criar um canal, né? Eu acabei criando e agora eu tô aqui com vocês. E a gente já alcançou 1000 inscritos em menos de 1 ano. Cara, como eu estava dizendo, foi uma das melhores coisas que eu podia fazer. Porque, nossa, nesse período eu aprendi tanta coisa, eu conheci tanta gente, fiz tantos amigos, eu passei a ver a vida de uma forma diferente. Né? Não, talvez não 100% por causa do canal, mas por causa de muitas coisas que vieram a partir dele e que se intensificaram por causa dele. Né? Enfim, isso tem até a ver com os contatos que eu fiz. Mas enfim, quando a gente vai fazer um canal, vai falar para pessoas, né, e eu menciono isso no primeiro vídeo que eu gravei pra cá, que acabou de bater 1000 visualizações, inclusive, coincidentemente. Enfim, quando eu gravei esse vídeo eu comentei, né, que quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente acaba reforçando aquilo na nossa cabeça. E esse é um processo pelo qual a gente tem de passar quando a gente está estudando filosofia, né? A gente precisa se colocar no lugar do autor e tentar ver aquilo da mesma forma que o autor, de certa forma, martelar tanto aquela ideia, aquela forma de ver as coisas na nossa cabeça, que a gente tende no final, até certo ponto, aprender a ver as coisas como o autor via, né? Olhar para a realidade com os olhos do autor, né? E aí conseguir entender bem o que ele estava falando, né? E assim a gente consegue ter mais luz sobre tudo aquilo que a gente está estudando, né? E foi uma coisa que realmente eu já tinha feito antes, né? Eu acho que não tem como você ler um texto de filosofia sem tentar fazer isso. Mas ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo uma capacidade muito melhor de fazer isso, porque eu precisava explicar isso aqui para vocês, né? Então eu sinto que eu vejo textos de filosofia de uma forma bem diferente, né? Assim, bem diferente, né? Mas muito mais
de uma forma muito mais intensa, né, do que eu via antes. No sentido de que agora eu consigo penetrar muito mais no texto porque eu tive de adquirir esse hábito, eu tive de entender as coisas para poder falar para vocês, né? No cotidiano, quando a gente está lendo alguma coisa dos nossos estudos, várias vezes a gente se depara com uma situação que a gente pode muito bem pular alguma coisa porque não vai fazer muita diferença, né? Mas quando a gente está disposto aqui a entregar para vocês, né, para pessoas que estão assistindo, que estão esperando aquele conteúdo, a gente precisa entender aquilo, né? Então, mudou um pouco a forma que eu vejo meus estudos, né? Então, mesmo nos meus estudos que não tem nada a ver com o canal, quando eu pego para ler um texto, eu sinto que eu preciso pegar aquilo ali, sabe? O canal gerou esse hábito em mim. E com o fato de ter 1000 inscritos agora, isso é ainda maior, porque são 1000 pessoas esperando que eu entenda aquele negócio para poder transmitir para elas, né? Então, criou-se uma forma de funcionamento diferente, né, para minha cabeça. Aliás, não é exatamente diferente, mas num grau mais ou menos a mesma coisa que eu via antes, só que num grau maior, né? Essa coisa de você realmente pegar o texto e sugar o que tem ali, que tem conteúdo, você precisa pegar tudo daquilo, sabe? Se você quer entender bem. Então, isso foi uma coisa muito legal que aconteceu. E o fato de ter cada vez mais pessoas, isso motiva muito mais, né? A gente está acostumado a falar que a gente faz as coisas só pelo fato de elas serem belas em si mesmas, né? Essa atividade de ensinar e que a gente vai continuar ensinando, independente de quantas pessoas assistirem, independente de quantas pessoas gostarem, a gente vai continuar e vai conseguir fazer. Mas, apesar disso, e apesar disso ser verdade até, o fato de ter muita gente vendo é um incentivo enorme pra gente continuar fazendo. Tipo, se eu tivesse 200 inscritos ainda, desde que eu criei o canal, eu tô há 1 ano com 200 inscritos, a minha motivação ia ser totalmente diferente, sabe? Eu ia sentir que eu não tô captando as pessoas, eu não tô tocando as pessoas como eu queria tocar, né? Eu não tô fazendo com que elas vejam o que eu vejo, tentando ver como o autor vê, entendeu? Eu ia sentir que minha missão estaria sendo completamente fracassada e, obviamente, eu não ia ter vontade de continuar fazendo. Mas quando a gente vê que o canal tá subindo nessa velocidade, cara, pra mim isso não tem incentivo melhor do que esse. Não tem incentivo melhor do que você fazer o que você quer, o que você gosta, o que você se sente realizado fazendo e ver que tem gente vendo, acompanhando, indicando para mais pessoas, fazendo com que mais pessoas cheguem e fiquem, né? E chamem mais pessoas por sua vez, né? Então, é uma coisa que vai se expandindo e quando a gente vê esse movimento, é uma coisa que, sabe, eu realmente acho que se não tivesse, eu não estaria fazendo ainda, sabe? Sendo bem sincero, assim, né? Sem querer cair naquele lugar comum de que, faço por amor. E é claro que é isso, mas a paixão às vezes enfraquece, né? E o fato de ter muita gente vendo, o fato de, ao longo de menos de 1 ano, mais de 1000 pessoas terem chegado ao meu canal e terem se inscrito no canal, isso pra mim, assim, isso pra mim revive essa paixão, sabe? Reacende esse fogo todo dia que eu vou fazer alguma coisa. Então, pra mim isso é muito valioso mesmo. Hoje em dia, até a gente tende a considerar mil inscritos como nem sendo tanta coisa assim. Antigamente já foi mais. Quando eu comecei no YouTube, há muitos anos atrás, quando eu tinha um canal tive um canal de Minecraft, eu tive um canal de World of Warcraft. Na verdade foi o mesmo canal, só que a gente vai crescendo e os interesses vão mudando, né? Primeiro era Club Penguin, aí depois foi pra Minecraft, depois foi pra World of Warcraft, e aí agora filosofia, né? Quem diria? Mas isso foi em outro canal, né? Essa conta aqui em específico eu criei dia 4 de julho do ano passado, né? Mas minha outra conta eu tenho há muitos anos. E na época em que eu fazia vídeo, né, naquela época, né, em que eu usava aquele canal e em que eu não fazia vídeo, em que eu fazia vídeo, buguei aqui. Mas naquela época, então, mil inscritos era um número absurdo, sabe? Era muito mais difícil de conseguir do que hoje em dia, né? Hoje em dia está mais fácil, talvez por isso que eu tenha conseguido rápido, de certa forma, né? Mas, de todo modo, é algo que, digamos assim, naquela época as pessoas tendiam a enxergar como um número muito maior, apesar de, né, ser o mesmo número. Enfim, vocês entenderam, né? Proporcionalmente muito menos gente assistiu o YouTube, né? Os grandes canais tinham 200, 300 mil inscritos, né? E hoje em dia, né, isso
o canal com mais inscritos é o T-Series, né? Que eu acho que tá com mais de 180 milhões de inscritos. Então, é claro que a perspectiva mudou. Só que eu percebo que apesar de, hoje em dia, de maneira geral, 1.000 inscritos ser menos do que era antigamente, né? Nesse sentido de ter ficado mais inflacionado, digamos assim, né? 1.000 inscritos hoje em dia significa muito menos coisa do que significava antigamente. Pra mim significa muito... Eita, bati o microfone aqui. Pra mim significa muito mais. Assim, muito mais. Porque naquela época eu devia ter quase... Eu tinha quase 300 inscritos quando eu fazia meus vídeos. Só que assim, eu tinha meus inscritos e eu tava sempre olhando para aqueles canais, para aquelas pessoas, para aqueles produtores de conteúdo, para aqueles youtubers que tinham muito mais inscritos do que eu. Né? Então eu olhava pro Venom Extreme, pro Monark, né, para esse pessoal que eu acompanhava, pro Leon, né, do Coisa de Nerd, e eu ficava pensando, pô, eu quero chegar aqui, sabe? Eu quero chegar no nível desses caras. Então, independente do quanto eu tivesse, pra mim sempre ia ser pouco, sabe? Eu tava sempre olhando pra eles como algo que eu queria ter, né? Eu sempre tive um pouco essa vontade de ter público, de falar com pessoas que sabem quem eu sou, enfim. E aí, nessa época, então, eu olhava pro muito e eu acabava não vendo o pouco que eu tinha, né? Então, por exemplo, eu tinha 300 inscritos, o que, se você parar pra pensar, é um número grande. Assim, 300 pessoas você não coloca numa casa, né? Vai ficar meio apertado se você colocar essa galera toda numa casa, né? Principalmente, sei lá, num apartamento. Não cabem 300 pessoas aqui em casa. Então, de verdade, é um número grande. Só que a gente tende a achar que são números pequenos porque a gente está sempre olhando para aqueles caras que são enormes, né? E tudo mais. Então, o fato de eu sempre olhar para cima e olhar pouco para baixo, digamos, fazia com que eu não desse valor nenhum para aqueles inscritos. E eu lembro que quando eu bati 300 inscritos, para mim foi uma alegria gigante nesse novo canal agora, né? Nesse projeto mais recente de um ano para cá. Diferente de quando eu tinha 10 anos e um pouco mais velho, talvez, em que eu estava fazendo vídeo no YouTube de Minecraft e de jogos, né? Porque eu olhava para aquilo como se fosse literalmente um número, né? Eu não tinha capacidade de olhar através do número e ver que atrás daquilo ali tinha 300 pessoas individuais, sabe? 300 pessoas que estão interessadas e que decidiram clicar porque acharam que aquilo ali ia ser bom, sabe? Não, eu não tinha essa capacidade. Até provavelmente por uma limitação da idade, né? E, enfim, por não ter muita consciência de nada direito. Apesar de que meus vídeos eram bons até, eu pelo menos acho. Mas enfim, eu não conseguia transpassar essa barreira do número, né, que se apresentava pra mim e olhar para aquelas pessoas reais, concretas que estavam ali atrás. Né? Nem respondia comentário, nem cagava completamente, sabe? Mas não era uma coisa arrogante de tipo, eu sou o grandão, o gostosão e vocês não são ninguém. Né? Era uma coisa mais tipo, sei lá. Eu vi os caras grandes e via que eles não respondiam quase ninguém, e eu acho que eu acabava imitando essa conduta, né? Porque, um cara gigante ele não tem condição de responder todos, né? Aí não é nem exatamente culpa dele, né? Mas, de todo modo, eu acabei incorporando essa prática também e eu realmente não dava valor para as pessoas que me acompanhavam. Por mais que, assim, não fossem muitas diante da totalidade de pessoas, né? Mas eram 300 pessoas particulares, tá ligado? 300 pessoas que pensam, que gostam e que têm gostos e preferências e que têm suas vontades, suas histórias, sabe? Eu não conseguia ver isso. E agora com esse canal novo, que é esse aqui, né, eu consigo ver isso. Né? Eu consigo... Sempre que alguém manda uma mensagem, tipo, pra mim isso, no começo, isso fica muito evidente. Né? Você vê a galera mandando mensagem, dizendo que tu conseguiu ajudar a entender alguma coisa que ela não tinha entendido, né? Tu conseguiu dar uma visão diferente que estava faltando para ela compreender alguma coisa. Você vê que você realmente fez parte de um momento que era importante para a pessoa porque ela precisava entender aquilo. Né? E aí o pessoal manda elogio falando que está muito bom e que está gostando muito, e pedindo para não parar, e perguntando quando é que vai sair coisa nova, e cobrando até quando fica sem postar. Né? Então, vendo isso, né, eu não me permiti, digamos assim, tirar o pé do chão
no sentido de ver realmente as pessoas que estão ali, né? E não ficar nessas abstrações numéricas de, nossa, estou ficando rico, famoso, e nossa, quando é que eu vou conseguir tantos números? Né? Isso reduziu muito. Né? Agora eu tenho a capacidade de olhar para as pessoas que estão atrás da tela, mesmo muitas vezes sem conhecê-las. Né? Mas o fato de algumas pessoas mandarem mensagem às vezes, e comentarem, e agradecerem, e elogiarem, e dizerem o quão foi importante para elas alguns vídeos, para mim isso já é o suficiente para eu conseguir sempre manter a consciência de que existem pessoas ali por trás. E que 1000 inscritos, como é o caso agora, tá longe de ser pouca coisa, é gente pra cacete. Tipo, isso, eu não sei se isso enche um avião, tipo, talvez sobre, gente, se você encher um avião com 1000 pessoas. Pô, maneiro, eu tava gravando o vídeo aqui diretaço, aí meu irmão abriu a porta aqui, enfim. Bom, então, 1000 inscritos é gente pra caramba, sabe? Se você for tentar encher um avião ou algum veículo muito grande, talvez até sobre gente. Né? Dependendo do avião, com certeza sobra. Deve ter avião que comporta 1000 pessoas. Mas o ponto é que isso é gente pra caramba, sabe? E você tá lidando diretamente com cada uma delas, né? Indiretamente você está lidando diretamente, né? Porque pra pessoa é você falando com ela. Né? Tipo, pra mim, da minha perspectiva, tem uma certa impessoalidade, né? Porque eu tô falando com um celular apoiado sobre 4 prateleiras quebradas e num tripézinho daqueles bem vagabundos. Enfim, mas pra vocês, né, eu tô falando com cada um de vocês individualmente. E eu tento ver isso também. E isso naturalmente vai sendo visto por mim. Né? Eu cada vez mais vejo que sou eu falando com cada um de vocês. E 1000 pessoas é muita gente. Por mais que nem todo mundo veja todos os vídeos, o que é um grande problema, né? Porque tem gente que acha que um autorzinho aqui ou outro não é importante, né? Mas porque às vezes a reflexão que eu trago ali vai dar luz para outras coisas. Mas enfim, isso é outra discussão. Então, apesar de nem todo mundo ver todos os vídeos, o que até dá pra dizer que é natural, é muito louco, porque ainda assim é muita gente, sabe? É muita gente. E se a pessoa clicou no inscrever-se, mesmo que ela não tenha visto os vídeos ainda, é porque ela viu que aquilo dali tinha valor e de alguma forma vai querer depois ver, né, ou vai querer ter aquilo em mãos para ver quando precisar. Né? Então, ver que eu estou alcançando uma quantidade desse tamanho de gente, pra mim é muito gratificante. E sem falar nas pessoas que chegam no canal e que não estão inscritas, né? Mais da metade do meu público não está inscrito no canal. Né? Pessoal que chega de fora, né? Provavelmente tem interesse em uma coisa pontual ou outra. Mas enfim, faz parte também, né? Se é o seu caso, por favor, inscreva-se no canal. Mas enfim. E eu tô falando dessas coisas dos números, né? E de ver as pessoas por trás dos números. Mas apesar disso, é meio inevitável que com o tempo as pessoas se tornem números. Isso é uma coisa que eu andei percebendo também. Que no começo, cada número 1 que subia ali, pra mim era uma alegria muito grande. Por mais que isso tenha acontecido muito rápido. Agora a coisa vai subindo, tu chega a 500 inscritos, 600 inscritos, tu começa a... Quando tu chega no fim do dia e vê que só uma pessoa se inscreveu, você começa a ficar tipo, porra, só uma pessoa? Sério, só uma? E acaba apagando um pouco a identidade dela. Né? Mas isso é uma coisa que eu acho que tende a acontecer com o tempo. Né? Mas hoje em dia, mesmo que isso seja natural e que essa concepção tenda a ser o que acontece ao longo do tempo, né? Mesmo que a gente tenda a começar a ver as pessoas como números, isso que eu falei é muito verdade. Né? Hoje em dia eu tenho muito mais capacidade, muito mais sensibilidade de olhar para além deles. Né? Os números sempre vão cegar a gente. Né? É uma coisa que me parece que é verdade e que eu acho que só vai se confirmar ao longo do tempo. Né? Os números tendem a fazer a gente apagar a pessoa que está por trás. Só que a gente pode ceder a isso mais ou menos. Né? E hoje em dia, assim, pra mim é incrível. Sabe, quando eu paro pra pensar nisso, quase todo dia eu penso nisso. Nossa, é muita gente, é muita gente. E quando eu paro pra pensar nisso, realmente eu redimensiono, pelo menos por um instante, a minha visão acerca dessa situação. E isso até me incentiva a trabalhar mais, né? Porque quando eu penso que tem, como eu falei antes, 1000 pessoas, pelo menos, esperando um conteúdo, esperando que eu faça alguma coisa, esperando que eu explique aquilo para elas, isso para mim, isso cria para mim um dever que não é essa noção de dever chata que a gente está acostumado a ter. Né? No mundo moderno, né? Um mundo pós-revolução industrial, talvez. Né? Uma ideia de uma contraposição entre um dever e um prazer. Né?
Não é desse tipo de coisa que eu tô falando, senão eu nem estaria aqui. Né? Eu tô aqui, na minha perspectiva, né? Pelo menos a forma que eu entendo isso hoje, eu tô aqui não é nem por uma questão de prazer nem de dever. Eu acho que essas são duas categorias que não servem para explicar algumas coisas. Né? É algo que é um pouco maior do que isso, e que envolve prazer muitas vezes, às vezes não, e que envolve dever, quase sempre. Mas isso não quer dizer que seja chato, né? Isso não. Sabe, a gente está acostumado a ver obrigação como uma coisa ruim, mas não é para ser ruim, entendeu? E por que eu falei disso? É por causa da questão dos números, né? Então, enfim, hoje em dia tá muito mais fácil de ver as pessoas, né? De ter contato com elas. E talvez isso se deva um pouco pela maturidade do público, né? Eu já vi que boa parte do público do canal, tipo, basicamente, quase 100% do público tá entre 18 e 35 anos, né? Então nessa faixa entre os 20 e o 30, certamente tá boa parte do meu público. E um pouco mais do que isso também. E também tem um pouco mais velho, mas, enfim, é a minoria. Então, até pela maturidade do público, talvez isso faça com que a minha relação com ele seja um pouco diferente, né? Porque quando eu era uma criança, né, um adolescente, na melhor das hipóteses, falando para outros adolescentes, né, o adolescente ele não tem aquela preocupação de comentar, de incentivar, sabe? Tem a preocupação de puxar saco, só que aí já é uma coisa que não é muito legal. E com um canal pequeno, ninguém vai puxar saco de um canal pequeno, né? Então, o que acontece, né, o que acontecia era que, sei lá, as pessoas não comentavam incentivando, eu também não ficava incentivado, né? Não que eu só faça as coisas porque as pessoas incentivam, mas, tipo, eu tenho feedback, né? Eu tenho mais possibilidades hoje em dia de olhar no olho no olho, digamos assim, das pessoas, né? Quando eu vejo a carinha ali no comentário e um nome, né? Quando eu vejo isso, eu sei que tem alguém ali. E, enfim, já dá pra gente pensar algumas coisas sobre a pessoa, né? E ver que realmente tem uma pessoa concreta, real, de fato, gostando do que você está fazendo ali. E isso já significa coisa demais, sabe? Isso aí já faz com que a gente tenha uma outra perspectiva do que a gente está fazendo. Né? No meu canal, realmente, eu não me sentia fazendo, no meu canal primeiro, né, de jogos, eu não me sentia fazendo conteúdo pra alguém, entendeu? Eu me sentia fazendo conteúdo e tinha uns númerozinhos que apareciam ali de vez em quando, sabe? Realmente o indivíduo tinha sido completamente apagado ali daquela minha perspectiva, né, da minha relação com o canal. E, né, como eu falei, talvez com certeza por parte da idade que eu tinha, da maturidade que eu tinha, portanto, e também da maturidade do público, né? Não era um público que estava muito interessado, né? Porra, adolescente só quer brigar, só quer xingar, na melhor das hipóteses fica quieto, sabe? Não vai elogiar uma outra pessoa, né? Isso, sei lá, isso é algo que não é tão comum, se você parar pra pensar. Os adolescentes e tal. Então, não sei. Ok, tive mais uma interrupção. Mas eu acho que era basicamente isso que eu queria falar com vocês. O fato de que 1000 inscritos, até pra galera que tá chegando agora, que tá vendo esse vídeo meio sem nem me conhecer direito, sei lá, talvez isso, sei lá, sou um grande exagero. Sei lá, eu tô falando aqui, tipo, como se fosse uma grande coisa ter um canal e ter 1000 inscritos. Só que é como eu me sinto em relação a isso, sabe? Eu sinto que eu tenho um dever, né, uma missão, né, e que eu sinto cada vez mais, e 1000 inscritos é prova disso, que eu tô conseguindo fazer. Então isso pra mim é muito importante pra eu aprimorar a mim mesmo e pra me conhecer melhor também. Né? Enfim, isso sem falar nos contatos, né, nos amigos que eu fiz ao longo desse tempo, né, que é algo que eu mencionei no começo. Porra, cara, anteontem eu fiz uma live com o professor Vitor Salles, sabe? Lá no canal do Controles Acadêmicos, vocês podem lá ver. Que é pra mim um cara que assim, é um cara que eu admiro muito, sabe? Isso pensando aí em pessoas com quem, né, com quem eu não convivi muito ainda, né? Eu conheci, começamos a se falar recentemente. Mas, pô, o Marcelo, vai o Lucas, o pessoal aí que veio junto do Lucas, né? Que acompanhava o canal dele, o pessoal que eu conheci através dele. Enfim, o pessoal do canais medianos aí, abração. Enfim, várias outras pessoas. Né? Se eu ficar citando cada um aqui, eu vou ser muito injusto com alguém. Então eu prefiro não citar muito. O Vitor, porra, né? Mas o Vitor tá no canais medianos. Enfim, vou parar de citar pessoas. Mas, de todo modo, são pessoas que pra mim hoje tem um valor muito grande, sabe? Eu dou muito valor pra elas. E eu conheci nesse tempo de canal, sabe? Nesse tempo desde julho do ano passado.
E pra mim já tem já tem um valor muito grande pra mim. São realmente amizades que eu fiz, no sentido verdadeiro mesmo. E não que eu tenha abandonado meus amigos de antes e tal. É claro que agora na pandemia a gente está, assim, óbvio, a gente está se encontrando menos, está se falando menos, consequentemente, mas, né, pra mim a amizade não tem essa coisa de substituição, sabe? Mesmo que a gente fique sem falar com os amigos durante um tempo, ou falando menos, pra mim isso não muda nada, sabe? A amizade ela vai pra muito além de contato, sabe? De falar com frequência. Né? Pra mim isso é o de menos. Apesar de que hoje tem pessoas com que eu falo com uma frequência muito grande, né? Que é justamente esse pessoal que eu conheci na internet. Enfim, acho que era isso que eu queria falar. Né? Que o meu círculo de amizades mudou bastante. Né? Não sinto que tenha saído ninguém, mas entraram pessoas novas que deram uma vida diferente para as minhas relações. E, enfim, o meu canal tá mudando muita coisa na minha vida também nesse sentido. Né? Conheci muitas pessoas, mudou, portanto, as minhas relações, minha forma de ver algumas coisas, as minhas influências, enfim. E como eu falei agora há pouco, né, talvez para quem está chegando agora ache isso aqui uma grande frescura, que eu estou viajando e não sei o que. Mas enfim, é a forma que é, entendeu? É como a situação se apresenta para mim e eu acho que não tem muito... Enfim, não tem muito o que fazer, né? Se você não se interessa por esse vídeo, você não deveria nem estar vendo agora. Enfim, mas de todo modo eu gostaria, então, tudo isso que eu falei agora, eu falei porque, enfim, foi o que eu senti agora a vontade para falar. Eu achei que esse vídeo ia ter tipo 5 minutos, mas realmente o canal ele significou hoje muito pra mim. E eu tô vendo aqui que já tem 27 minutos de vídeo e eu poderia ficar o dia inteiro falando aqui sobre o quão o canal foi algo bom na minha vida e chegou no momento certo e que encaixou e ajeitou várias coisas da minha vida numa direção, sabe? Que vai para além do canal também, mas o canal ele ajudou a articular algumas coisas. Enfim, poderia ficar o dia inteiro aqui dando detalhe, mas meia hora já é muita coisa. Mas enfim, tudo isso foi para agradecer a vocês aí, 1000 pessoas que estão inscritas no canal, e a você que chegou depois aí também, que não fez parte dos primeiros 1000, mas que está... para que chegou aí, que está acompanhando e que acha que tem algum valor isso aqui que eu faço. Então eu agradeço do coração, assim, muito obrigado por existirem, por se inscreverem no canal e por me acompanharem aí nessa jornada, né, da leitura da história da filosofia e dos outros projetos que a gente tem por aqui. Né? Inclusive, tem vindo projeto novo aí, gente. Tem projeto novo vindo e vocês vão gostar bastante. E, bom, é basicamente isso. Né? Há um ano atrás eu não imaginei que eu fosse estar agora lendo a história da filosofia inteira de novo. Eu não tinha lido toda da primeira vez, mas enfim, lendo a história da filosofia inteira, lendo a patrística inteira e agora começando com outro projetinho ainda que vocês ainda vão ver o que é e produzindo conteúdo, investindo meu tempo em uma coisa que eu realmente amo. Então, realmente foi algo muito importante para mim, está sendo algo importante para mim e eu espero que continue sendo algo importante para mim ao longo do tempo, na medida em que estiver ajudando vocês e que vocês estiverem conseguindo tirar proveito disso, tá? Obrigado para quem me aguentou aí meia hora falando. Vou tentar ser mais sucinto da próxima vez, mas enfim, eu gosto de... Como vocês sabem, né, eu gosto de ter no meu canal algo bem pessoal. Né? Por mais que seja algo bem expositivo às vezes, é algo que é muito pessoal ao mesmo tempo. Então, esses momentos aqui eu acho que são necessários. Né? Um momento de uma conversa um pouco mais profunda, mais concreta, talvez, sei lá. Enfim, obrigado, gente. Até o próximo vídeo e é isso aí. Valeu!